Olá, amigos da Rede Record de Televisão, muito boa noite. Parece que o Brasil também está entrando na era dos processos contra a indústria do tabaco. A exemplo do que já ocorria há muito tempo na Europa e principalmente nos Estados Unidos, uma sentença de um juiz no Rio de Janeiro poderá determinar, na semana que vem, a posição do nosso país na guerra mundial contra os fabricantes de cigarros. Ele deve decidir se os familiares de uma pessoa que morreu em 1995, aos 41 anos, em consequência do hábito de fumar, vão ou não receber uma indenização de R$ 1.500.000, de uma das maiores empresas da indústria do tabaco no Brasil, com certeza. Bem, realmente um marco na história da nossa justiça. E como hoje, melhor, ontem, que já estamos em um novo dia, dia 29 de agosto, comemorou-se o Dia Nacional de Combate ao Fumo, nosso tema dessa noite não poderia ser outro. Vamos falar sobre fumo e suas consequências. E embora os malefícios trazidos pelo hábito de fumar sejam indiscutíveis, como ficam as famílias daqueles que trabalham nessas indústrias e de lá tiram o seu sustento? E o direito de cada um decidir se deve ou não fumar? Isso sem falar no apoio financeiro recebido pelas mais variadas modalidades, no esporte até nacional, em troca de patrocínio. Será que o que se recolhe de dinheiro em função da venda de cigarros é realmente maior do que seria necessário gastar com o tratamento da saúde daqueles que são seriamente atingidos pelos danos causados pelo fumo? Bem, é o que nós vamos tentar esclarecer no 25ª hora dessa noite. Os nossos convidados já estão à mesa, nós vamos agora à matéria sobre o tema dessa noite e voltamos já com as primeiras considerações dos mesmos. Fique aí que a gente já volta. Eles querem que você dependa do cigarro, eles querem que você dependa da bebida. Escravo. É proibido fumar dentro de ônibus, táxis, cinemas, restaurantes, salas de aula e hospitais. Em bancos também é proibido. O mesmo se aplica aos aviões, em viagens inferiores a 1 hora. Passou disso, só em ala própria. Em shoppings, o fumo é permitido apenas nos corredores. Dentro das lojas, nem pensar. A lei já está em vigor. A lei sancionada já prevê multa de até R$ 7.250. Não para o fumante, mas para o responsável pelo estabelecimento que permitir o fumo. Ponto criticado pelo jurista Célio Silva. Estaria transformando o dono da loja em fiscal do Estado, o que me parece que isso não é possível fazer. O Brasil tem 60 milhões de fumantes. Cerca de 2 milhões têm enfisema pulmonar, ou seja, dificuldade de respirar e aumento do tamanho dos pulmões. Desde o ano passado, médicos brasileiros estão usando a videolaparoscopia para operar o enfisema. Através de 3 furinhos no tronco, são colocados pequenos canos por onde passam minúsculas câmeras de televisão com equipamentos que facilitam a operação através do monitor. A cirurgia videoendoscópica é um procedimento menos agressivo, pouco agressivo, e uma das principais funções é que o indivíduo saia mais rápido do hospital e se exponha menos a procedimentos de maior extensão, no sentido de prevenir uma série de complicações, entre elas as infecções. O senhor Ikushiro foi o primeiro brasileiro a experimentar a nova técnica. Como é que o senhor se sente agora? Olha, praticamente eu estou com 80% de capacidade, né, meu? Deu para recuperar, graças a Deus, bem. O economista Otto Fernandes fumou durante 20 anos e também teve enfisema. Ele ficou muito nervoso quando o médico falou em cirurgia. Otto não queria ter o peito aberto pelo bisturi, mas quando ele conheceu o sistema de cirurgia pelo vídeo, ficou mais tranquilo. Estou com muita esperança que essa nova técnica me possibilite aí ter uma vida melhor. O fumo e suas consequências é o tema do 25ª hora dessa noite. Os telefones, olha, estão aí, para que você possa participar. O nosso fax
você já sabe, é o 824-7081. Os nossos convidados dessa noite, eu tenho aqui o médico psiquiatra e deputado estadual pelo PSB, doutor Alberto Calvo. Obrigado pela presença do senhor no nosso programa. E o que pensa o senhor particularmente sobre o hábito de fumar? Obrigado pela presença. Boa noite, querido e ilustre Bispo Eduardo, e aos ouvintes da TV Record, no programa tão visto que a gente está acostumado a ver há tanto tempo, 25ª hora. Obviamente, qualquer pessoa sensata é contra o hábito de fumar, porque o fumo realmente ele é um repositório, quando queimado, ele é um repositório de tóxicos que prejudicam, que realmente minam o organismo físico e mental da pessoa, principalmente neurológico. Então, nós somos contra. E, em especial, no meu caso, eu sou absolutamente contra tudo aquilo que possa agredir o organismo em formação da criança e do adolescente. Por isso que nós estamos empenhados nesta cruzada contra o fumo nas escolas de 1º e 2º grau, onde, principalmente, é frequentado justamente lá pelas crianças e pelos adolescentes que estão em plena fase de desenvolvimento físico e mental, que não pode ser de forma alguma, não podemos permitir que seja, que sofra algum obstáculo nesse seu desenvolvimento. Por isso que esta nossa lei, esse nosso projeto, que se Deus permitir, Bispo Basicamente, Eduardo, o que diz o projeto, deputado? Para quem está em casa possa ter uma ideia. O projeto, ele é um projeto objetivo, direcionado, ele não é um projeto coercitivo, ele é um projeto educativo, pedagógico, e ele justamente quer atingir o lugar onde a criança usa como refúgio para fumar, que é o pátio da escola. E esse projeto, ele visa exatamente isto, dar um instrumento legal para o corpo docente, os responsáveis pelas nossas escolas, tanto municipais como estaduais, sejam elas particulares, não importa, para que possam disciplinar esta questão. Criança não pode fumar, porque lesa o seu organismo. Vamos ouvir agora a consideração do diretor de comunicação social da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, o senhor Ronaldo Costa. Obrigado pela presença do senhor no nosso programa, senhor Ronaldo. Há mesmo uma guerra contra o fumo hoje, mundial, senhor Ronaldo? Há uma guerra, mas nesse ponto do deputado, a indústria, a exemplo do que já fez em Brasília recentemente, onde é proibida a venda de cigarros menores, a indústria apoia inteiramente. A indústria considera que fumar é uma decisão adulta. Então, e não concordamos, inclusive, com o número mostrado na matéria anteriormente, que são, no Brasil, 60 milhões. Então, calculamos que algo em torno como 30, 35 milhões de pessoas fumem, e isso daí, aqui no Brasil, de uma população economicamente ativa e adulta. Então, a indústria sabe do risco do cigarro. Agora, não concordamos com esta campanha, respondendo ao início, quer dizer, generalizada. Somos um setor totalmente responsável, quer dizer, quando as autoridades de saúde exigiram e pediram cigarros com baixos teores, a indústria respondeu prontamente e vem respondendo. De 1980 até hoje... O senhor discorda que o número de fumantes vem aumentando, doutor? Não, as vendas estão estabilizadas. Estão estabilizadas? Estão estabilizadas. Não aumentaram nos últimos anos? Não. Não aumentaram? Não. Deputado, o projeto do senhor, ele só abrange a questão das crianças, ou o professor, ou a pessoa que trabalha na escola também não pode fumar? Como é que é? Na realidade, nós sabemos que as crianças, elas não têm ainda aquela formação adequada para poder discernir entre o que é prejudicial ou o que é útil para ela. Então, o professor é um exemplo para a criança. Deveria ser, pelo menos. Claro, é um modelo, é um exemplo, às vezes até o ídolo da criança. Então, nós
obviamente, não vamos esperar que aqueles de quem nós estamos esperando que faça justamente a fiscalização para que esta lei possa prevalecer dentro do recinto da escola, que venha a servir de mau exemplo. Porque a criança, ela age por exemplo, ela age por emulação, por imitação. E ele, então, não pode. Se ele quiser fumar, se esconda em algum lugar. Não deixe a criança saber. Criança e adolescente não podem tomar contato com aqueles que estão fumando, porque senão vão seguir este exemplo que realmente para elas é deletério. Bem, conosco aqui do nosso lado esquerdo, já dispensa apresentações, que teve várias vezes aqui no 25ª Hora, o clínico geral, doutor Ajax Walter César Silveira. Muito obrigado, doutor, pela presença do senhor mais uma vez no 25ª Hora. O senhor está aqui para falar dos danos. E quais são esses principais danos que estão hoje evidentes na vida de quem fuma, doutor? Obrigado pela presença. Nós encontramos no cigarro, foram isolados 400 substâncias tóxicas. Aqui eu trouxe algumas delas para ver. Nicotina, o alcatrão, a amônia, até arsênico se encontrou no cigarro e ácido cianídrico. São 400 substâncias, além de mais 300 aditivos do fumo que se põem para segurar o paladar do indivíduo. Canela, cravo e outras substâncias mais que prendem o indivíduo ao cigarro. Dessas 400 substâncias, 23 doenças são indicadas como o fumo responsável. Estava o candidato a presidente dos Estados Unidos, falecido, assassinado, Roberto Kennedy, na biblioteca do Senado nos Estados Unidos. E ele disse, morrem mais americanos aqui nos Estados Unidos por causa dos venenos contidos no cigarro do que morreram na guerra do Vietnã, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. As vítimas do cigarro, do fumo, são maiores do que as guerras que destrói e mata. De forma que eu não estou combatendo a venda e tal, estou procurando orientar, porque 85% dos fumantes, mais cedo ou mais tarde, chegam a nós reclamando dos males que está sentindo, né? Não precisa eu falar, o médico falar, ele já vem dizer, eu sinto isso, doutor. Então, vamos tirar. Agora, a dificuldade é sair do problema, por causa da síndrome da abstinência tabágica. Quando o indivíduo toma uma decisão de deixar de fumar, ele passa por essa crise. É mais difícil deixar o cigarro do que o álcool, doutor? É mais fácil deixar o álcool, deixar drogas, a experiência. Não é? Eu tenho mais de 100 mil alcoólatras. Eu dirigi durante 18 anos o serviço da prefeitura e fui um dos fundadores da Associação Antialcoólica de São Paulo. É mais fácil deixar a droga do que deixar o álcool, do que deixar o fumo. A nicotina causa uma dependência orgânica tremenda. E aí acrescenta ali a amônia que é posto. A amônia potencializa, alcaliniza o fumo, fazendo que ele torne-se mais tóxico e o indivíduo mais dependente. Agora, essa conversa, doutor Ajax, de que quem fuma, eu tenho que fumar porque eu fico muito nervoso, aí eu me acalmo. Isso é conversa fiada ou isso mesmo? É um engano, o indivíduo se engana, porque o cigarro não é, o álcool sim, você bebe, aí você dorme, não é sedativo do sistema nervoso, mas o fumo é excitante do sistema nervoso, ele irrita o sistema nervoso, não é? Ele sobe a pressão arterial, ele agrava o indivíduo que já é um hipertenso, um diabético. A mulher que fuma e usa anticoncepcional tem um risco de trombose, de infarto muito maior do que as que não usam uma coisa ou outra, o cigarro, então o anticoncepcional. Um outro engodo que eu vejo é dizer, fume tal marca de cigarro que tem menos nicotina, menos alcatrão. Não é? Eu apresento ao senhor duas cobras, uma cascavel e uma jararaca. Eu digo, pode pôr o dedo na jararaca, você vai ver que tem menos veneno do que a cascavel. O que a pessoa diz? Não quero veneno nenhum. Se a própria indústria está dizendo que tem menos veneno, é porque tem o veneno. Hoje as indústrias não negam isso, não é? Não há mais quem se levante dizendo que o cigarro não é pernicioso. Aliás, foram os médicos ingleses, permitam um pouquinho de história, claro, que deram um grito de alarme lá na Inglaterra, dizendo o fumo causa câncer de pulmão. Eles abriam a traqueia, faziam
Realmente, mas é uma conveniência para a própria companhia colocar aquela nota, porque assim é uma ressalva dela. Amanhã, no judiciário, ela vai dizer, não, mas a pessoa tinha lá um aviso que não devia, né? Mas não foi essa a exigência da sociedade médica? Foi sim, mas a indústria não é uma indústria legal? Exatamente. Que recolhe impostos, que emprega, que gera emprego? Exatamente. Então, quando houve essa exigência, a indústria não cumpriu? É verdade. Quando se pediu baixos teores, a indústria foi lá e não buscou e não trouxe os baixos teores. Quer dizer, o que a sociedade médica pede, a indústria vem fazendo. Agora, deixa eu colocar aqui a pergunta da Geni de Brasília. Ela fala que o seu marido não era fumante, doutor Ajax, e faleceu de edema pulmonar. Ela quer saber se há a possibilidade de ele ter sido prejudicado por causa das pessoas fumantes que estavam sempre ao seu lado no seu ambiente de trabalho. É claro, o fumante passivo ou involuntário sai de uma reunião onde outros estão fumando, faça um exame de urina, você vai encontrar nicotina na urina do indivíduo que não fumou. O indivíduo às vezes fuma 6 a 8 cigarros, não é? Absorve os venenos soltos. Não. Eu me lembro de um curso que nós estamos fazendo em Salvador, na Bahia, e um escrivão que trabalhava num cubículo, ele dizia, eu estou aqui trazendo a minha filha e meu genro para ver, não é, que essa doença que eu tive, eu devo ao cigarro. Eu nunca pus um cigarro na boca, mas os indivíduos vinham fumando lá e embora a fumaça ficava... É verdade que a fumaça que sai da ponta do cigarro é mais prejudicial do que a inalada? Assim, não, o que sai ali é todo, né? Ao queimar o cigarro está saindo a fumaça e os 400 venenos isolados. E o indivíduo vai respirando sem pôr o cigarro na boca. Tem alguém que diz, eu sei fumar e não trago. É uma ignorância, não é? Porque já a leucoplasia, o câncer de lábio, aparece justamente uma mancha branca leitosa onde o cigarro fica mais tempo. Olha uma fotografia de um indivíduo que nós tratamos lá no ambulatório. Coitado, já morreu há muito tempo. Mas eu estava fazendo uma entrevista com um jornalista, quando ele apareceu na sala, eu pedi licença para tirar a fotografia. Pode tirar. Vocês veem, analise essas pessoas que andam na rua com um canudinho respirando por uma traqueotomia, uma cânula, não é? É o buraco aqui. E você vê que o câncer, teve um câncer de língua, não é? E saiu fora, parece uma couve-flor saindo aqui de lado. O indivíduo que fuma, ele devia escovar o dente a cada cigarro fumado. Fumou 60 cigarros, 60 lavagens na boca para remover aquilo lá. E além da língua, a base da língua, que está aqui uma língua, você tem também na laringe, não é? O indivíduo que esse caninho é justamente para a pessoa respirar, o indivíduo que tirou a sua laringe. E nessas cordas vocálicas, aquele fumo depositado, o alcatrão, é cancerígeno. Isto aqui, quer fazer uma experiência, põe um pouquinho d'água, traga um camundongo aqui, pingue 3 gotinhas dessa substância, que é fumaça de cigarro condensado. O animal entra em convulsões tetânicas, não é? Midrias de lata entra em convulsões tetânicas, morre o animalzinho em poucos minutos, em poucos segundos, com essa substância. E isso aqui também, eu já disse que passando na orelha de um coelho, a gente tem um câncer experimental. Também vocês podem, não precisa isto, a mulher que está fumando um maço 2, né, o leite dela se torna tóxico. Né? Então, tira com uma bomba 10 centímetros de leite e injeta numa rã. A rã morre em 30 segundos, não é? Com todos os sinais de intoxicação pela nicotina. Qual foi o veneno? O leite de uma mulher fumante. Bem, a gente vai a um breve intervalo. Fica aí porque a gente volta já com a 25ª hora. Muito bem, nós estamos voltando com a 25ª hora. Eu fumo há mais de 25 anos. Quero saber se o mal que o cigarro causou é reversível. Pergunta aqui o Juarez de Santo André. É reversível, doutor Ajax? O que ele destruiu, os alvéolos destruídos, os bronquíolos, isso é irrecuperável. Agora, nós temos ação vicariante do organismo. O que ficou redobra em função e o indivíduo pode. Mas sempre há tempo para uma decisão inteligente. Deixar de fumar, não é? Muito bem. Agora, doutor Alberto, eu gostaria de saber se existe tratamento para deixar de fumar. Parece que hoje existem muitas técnicas. Existem inclusive aquelas com adesivos em que a substância é absorvida pela pele no sentido de satisfazer o organismo na sua necessidade da nicotina e dos tóxicos do cigarro.
e assim ele não teria tanta volúpia pelo fumo, mas é necessário que aí haja, na realidade, usem-se os métodos que queiramos usar. Na realidade, aí tem que existir, imperar a nossa decisão, a nossa força de vontade. Agora, é muito melhor prevenir do que remediar. Agir nas nossas crianças para que elas não adquiram o hábito de fumar. E assim, elas também estimularão seus pais para que não fumem, para que elas não os imitem. E assim nós vamos ganhar esta parada. O Israel de Embu-Guaçu, gostaria de saber se o fumo é como uma bomba retardada. Porque eu fumo, doutor Ajax, há 15 anos e nunca senti nada, diz aqui o Israel. Bom, o estudo tem que ser prospectivo, não é uma pessoa. Churchill fumou até 80 anos, então vou fazer, não, Churchill é a base, não é. É um conjunto, são milhares e milhões de pessoas que são examinadas e vistas, estudadas o caso deles, né? Então não faz. Apesar do fumo, ele deve ter uma boa saúde. Agora, doutor Jacques, a gente está vendo um pé ali. Esse pé é uma gangrena das extremidades, né? Assim como no coração, aqui tem um coração com o infarto, né? Entupido, obstruído aquelas artérias. E ali está um pé feminino, onde é que está aqui? Gangrena das extremidades, moléstia de Léo Birger, é obstrução desses vasos quando o indivíduo vai fumar. Porque nas extremidades da mão e do pé, onde estão as arteríolas mais finas, né? E então aí é que começa a obstrução. A pessoa vai sentindo uma dor no pé, um formigamento, a dor vai aumentando, ela olha e vê os dedos negros, vai ao médico, ele tira esses dedos, se ela for em tempo, se não tira a perna. Gangrena das extremidades são moléstia. O Antônio Gonçalves pergunta ao senhor lá de Tocantins, o senhor considera propaganda de cigarro enganosa, doutor? Não, do momento que ela esclarece com o dígito o malefício que o fumo pode vir a causar, e não que causa, quer dizer, não é afirmativo, não acho enganosa. Até porque ela é dirigida já para quem fuma. A propaganda do cigarro, ela não é feita no sentido de trazer o indivíduo para fumar. É para se optar. Mas ela é sedutora. Mas ela é dirigida, o senhor há de concordar, para se optar por essa ou aquela marca. Esse é o propósito da indústria. E esse é, aliás, eu acho que é a única publicidade que é feita que não induz a compra. Muito bem. Agora, induz a marca e é dirigida ao fumante. Agora, o governo americano, doutor, não quer mais o mocinho, não quer mais o artista nos propagandas de cigarro, nas cenas das propagandas de cigarro. Isso pode influenciar em alguma coisa aqui no Brasil? Até que ponto, por exemplo, essa campanha do Bill Clinton nos Estados Unidos está influenciando aqui essa guerra contra as indústrias de fumo no Brasil? Eu não gostaria de comentar o problema americano, até porque nossa legislação é diferente, há peculiaridade de legislação. E nós temos na nossa aqui, inclusive... A gente tem o hábito de importar tudo que é ruim de lá, né? Agora está na hora de importar o que é bom, né? Antes era o que é bom, agora o que é ruim, quer dizer, não sei. Muito bem. Deixa eu continuar colocando aqui as participações. Deixa eu ver aqui. O João de Santa Cruz do Sul. Doutor Ajax, faz 10 anos que eu parei de fumar, mas estou com fibrose pulmonar. Tomei um remédio para emagrecer chamado Elibec. Gostaria de saber quais dos dois... Inibex. Gostaria de saber qual dos dois provocou a doença, se o cigarro ou o remédio. Bom, quanto ao cigarro, não tem dúvida que ele provoca a destruição dos alvéolos, dos bronquíolos, não é isso? Agora, a questão de 10 anos ele fumando, ainda tem muito tempo para viver se ele tomar uma decisão. Eu tenho aqui uma chapa radiográfica, não precisa ser médico para interpretar, não é? É um indivíduo que fez uma opção para fumar, não sabia. Recebeu o atestado de óbito há uns 3 ou 4 meses, né? Pulmão aqui normal, e aqui você vê a ponta do pulmão, o ápice superior e inferior. Aqui o câncer, um câncer de pulmão. Então, aqui uma radiografia, isso não tem contestação. Outro órgão que sofre agressão, obstrução das artérias coronárias. Primeira coisa que um cardiologista faz, quando vai, até tem um colega no Instituto do Coração, ele diz, eu não opero o indivíduo se ele continuar fumando, porque eu não vou gastar meu tempo em pôr pontes de safena e o indivíduo vai me estragar o trabalho. Né? Então, está aqui um coração com as artérias coronárias
a obstrução. Eu tenho o costume de toda manhã tomar um copo de água com limão sem açúcar, porque é rico em vitamina C e o fumo destrói essa vitamina C, facilitando as doenças infecciosas e também a arteriosclerose. Em quanto tempo um câncer de pulmão mata, doutor? O câncer de pulmão, 2 anos e meio, 3 anos, mata. Por isso que eu digo, é preferível escolher um câncer de pulmão do que um enfisema. O enfisema, o senhor fica 10, 15 anos com aquela dificuldade respiratória. Né? Bem, eu não tenho nada aqui contra o doutor Ronaldo, muito pelo contrário, ele foi convidado ao programa, mas eu fico imaginando uma indústria que existe aí há séculos, quantas pessoas já não morreram aí de câncer de pulmão, né? Bem, e nós continuamos recebendo aqui muitas participações de toda a parte aqui do Brasil, de São Paulo. Gostaria de deixar minha reivindicação: fumo em escolas públicas, diretores, professores, fumantes em escolas, ao invés de dar exemplos, parar de fumar. Diz aqui, o meu nome é Anderson, de Guarulhos, um abraço, parece que ele é estudante. Doutor Alberto, se aqui no Brasil algum dos familiares morrerem de qualquer doença que for comprovada pelo fumo e sua morte, eu poderia processar a empresa do fumo? Pode e deve processar, sem dúvida nenhuma. E isto gerará, sem dúvida nenhuma, um movimento muito importante, e aí as companhias que produzem o cigarro, elas terão que tomar uma atitude diferente, quer dizer, serem menos agressivas em suas propagandas, no sentido de induzir para o uso do fumo, porque esta maneira sedutora para a indução ao uso do fumo realmente é um tanto traiçoeira, e isto precisa mudar. Então, pode e deve. Já vão fazendo aí o levantamento.